Boa noite a todos. Pela carinha de todos aqui presentes, ninguém vem pela primeira vez, mas nossa casa está cheia, né, de irmãos pela primeira vez a nossa casa. A nossa casa, o Centro Espírita Amor e Luz, tá? Ele fica na Rua Tenente Guimarães, número 215, Nova Era 2. Para os nossos, né, internautas que assistem as nossas palestras aqui todas as quintas-feiras, né, de 20 às 21 horas. Às segundas-feiras nós temos aqui, né, um estudo online das 20 às 21. Estamos estudando o livro Conduta Espírita. Se algum dos nossos irmãos quiserem participar, é só entrar em contato conosco que iremos adicioná-los. E às terças nós temos estudo, né, das 19h30 às 20h30, estamos estudando a Gênesis, também aberta ao público, quem se interessar pode vir. E a partir das 20h30 nós temos a reunião mediúnica, que é trabalho, né, de ajuda aos nossos irmãos desencarnados, que é fechado para os trabalhadores da casa. Com relação à escolinha, né, de evangelização temporariamente suspensa, né, devido ao nosso ambiente, porque ainda não temos um local apropriado, mas estamos estudando um dia para que, né, elas possam vir fazer o estudo, né, que elas estavam participando. O nosso passe é coletivo, né, que a gente possa receber as vibrações amorosas, né, do alto. E queria também, antes de fazer a leitura, queremos pedir, se algum de vocês tiverem um aparelho celular, né, que está parado em casa, que possa nos doar para que nós possamos gravar as nossas palestras, né, porque a gente conta com a ajuda, né, dos trabalhadores, mas às vezes fica carregado demais e às vezes não dá. Mas se alguém tiver, a casa agradece. Todas as quintas também nós lemos um texto psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, Vida Feliz, que diz assim: insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme prefires mentalmente, assim te será a existência. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Deus nosso Pai, Criador, bondoso e amoroso, a Jesus nosso Mestre, amigo, que está conosco em todos os momentos, a espiritualidade amiga, que prepara o ambiente, que deixa tudo organizado para nos receber, e a cada mentor de cada um de nós, agradecer pela presença. Querido Jesus, agradecemos por nós estarmos aqui, com o coração cheio de paz, de alegria, outros querendo buscar essa paz, e nós sabemos que Tu estás conosco. Obrigada, Jesus, por cuidar de cada um dos nossos familiares, cada um com as suas famílias, com o seu dia a dia. Que os benfeitores, Jesus, na Tua seara, esteja abençoando os nossos irmãos que estão nos hospitais, abrigos, creches, orfanatos, asilos, nos presídios, e nossos irmãos que se encontram nas ruas, às vezes por opções, às vezes não, mas que todos sejam, Senhor, amparados e cuidados, e que nós
elevamos nossos pensamentos aos nossos irmãos trabalhadores que não puderam vir. Que a tua paz e teu amor esteja com todos, Senhor. Abençoando e amparando, Senhor, as energias salutares para o nosso irmão hoje, André Moreno. Que ele traz, que ele fez um estudo com muito amor, com muito carinho e muita sabedoria. Mais uma vez, agradecemos. Que assim seja. André Moreno já é amigo da nossa casa, vai falar para nós puros de coração. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta para mais um estudo. E nós iremos falar de algo extremamente importante para todos nós, que é sobre a pureza de coração. Cristo, no Sermão da Montanha, ele passou orientações para todos nós sobre como proceder diante dos desafios da vida. Então, ele começou a fazer, a partir daquele momento, uma inversão de visão sobre as coisas da vida. Geralmente, na sociedade, a gente vê o que mais se destacando: a vitória, a conquista, o primeiro lugar, o que é o mais forte. Só que, diante desse contexto, o homem ele comete muitas e muitas falhas. Na sede de conquistar o poder, de ser o primeiro, muitas vezes o homem acaba atropelando, o homem acaba derrubando o outro. Às vezes na ganância, na luxúria, em todos os caminhos em que o homem vai buscar ser sempre o maioral, olhar sempre o seu benefício e não do grupo, ele acaba cometendo crimes horrendos. Então Cristo, naquele momento, ele começou a nos abrir os olhos sobre a questão de como a gente deve olhar para a vida. Ele começou a destacar que o maior não é aquele que chega em primeiro, não é o mais forte, é aquele que sofre, aquele que chora, aquele que tem sede e fome de justiça, aquele que é perseguido por causa do nome dele. E se a gente for fazer uma referência, sempre tem algo bom, sempre terá uma conquista positiva. Então Cristo começa a abrir os nossos olhos que nem sempre ser o primeiro é algo positivo, nem sempre ser o primeiro é algo que vai nos trazer felicidade, porque a gente sabe que quando alguém chega ao poder, ele é automaticamente massacrado, ele é automaticamente exigido, e muitas vezes além das suas forças. Mas a única coisa boa do poder é você ter condições de ajudar o outro. Se a gente tivesse consciência disso, nós teríamos condições de crescermos, porque o nosso foco não é o que eu posso ganhar com isso, é o que eu posso oferecer com isso. O poder só é bom por isso, porque você tem maiores condições de ajudar o maior número de pessoas. Mas Cristo, naquele contexto, ele começa a nos abrir os olhos para questões muito sutis. Colocou naquele momento a terra como no seu verdadeiro papel, a vida carnal como temporária, porque diante da realidade nós estamos num mundo de prova e expiação. E no mundo de prova e expiação nós vamos enfrentar diversas dificuldades, diversas limitações. E aí o que acontece? Cada um escolhe o caminho que quer percorrer. E diante desse caminho ele acaba realizando diversos aprendizados, diversos crescimentos. Agora, lógico, o espírito pode decidir ficar estagnado, mas cabe a ele a decisão de ir adiante. Então, quando Cristo começa a falar das bem-aventuranças, ele começa a mostrar a realidade para nós. Nós somos espíritos imortais, estamos num corpo material temporário, estaremos em vários corpos e em vários contextos, em várias localidades, e a finalidade é o aprendizado do espírito, o amadurecimento dele, a evolução espiritual. Então, diante disso, nós temos uma bem-aventurança que começa a alertar para algo muito mais profundo, que é bem-aventurados puros de coração. A felicidade o que é? Porque eles verão a Deus.
Isso é muito sério e muito profundo, porque a pureza de coração é algo muito mais sutil que a gente deveria dar mais atenção. Nós deveríamos observar muito mais. E como é que a gente sabe da nossa pureza de coração? Vocês têm noção? Alguém tem noção? Como é que a gente vê a pureza de coração nossa? Como é que a gente sabe que tem coração puro? Quer ver um exemplo? Quando vocês estiverem descontraídos, observem o teor da conversa. É quando a gente abaixa a guarda que a gente começa a pôr para fora um pouquinho daquilo que tem aqui dentro. Quando você vê uma notícia muito dura, muito cruel, você começa a pôr para fora aquilo que você ainda preserva. Às vezes uma crítica pesada, às vezes um olhar condenatório, às vezes até pedras verbais que você nem sabia que ainda as tinha. Então observe o teor daquilo que você fala quando está desarmado. E aí você vai ver um pouquinho do que tem em seu coração. Outra forma também é observar os pensamentos. Que tipo de pensamento se alimenta a maior parte do tempo? São pensamentos de amor ou de ódio? De compreensão ou perseguição? É um pensamento que você sempre tenta conviver com o outro, ou é um pensamento que você sempre procura condenar o outro? Nós temos que ter muita observação e vigilância. São nesses dois pontos que a gente começa a ver quem estamos naquele momento. Observa o verbo, não é quem somos, é quem estamos. Porque em nossa vida o processo evolucionário ele é constante. Então, quem eu estou naquele momento? Eu estou um espírito perverso? Eu estou um espírito bondoso? Então, a observação nas suas ações começa a dar uma pista de como está seu coração. Agora, se você está num padrão evolucionário muito atrasado, ainda vivenciando no seu campo mental ou em palavras a perseguição, o ódio, o rancor, a ausência de perdão, você não vai ter condições de ver a Deus, porque só verá a Deus espíritos evoluídos. Por isso que Cristo fez esse alerta: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E nós temos que tomar cuidado justamente como é que a gente está aqui dentro. É observar nossas atitudes, observar nossos pensamentos, principalmente quando a gente é provocado. Já perceberam? Quando a gente é provocado e jogado no limite, a gente põe para fora ainda aquilo que ainda temos guardado. Só que às vezes a gente guarda com tanto carinho, que a gente nem encontra. Fica lá guardado e escondido. É aquele livro que você coloca no fundo da estante, atrás de outros livros. Muitas vezes, somente quando vem um terremoto e balança a estante, derruba os livros, que você vai achar aquele livro escondido lá atrás. E aí você se surpreende: oh, eu ainda tenho esse livro. É assim muitas vezes quando a gente é desacatado, quando a gente é provocado, quando tocam no nosso ponto fraco, na nossa ferida. Aí vem à tona aquele bicho que você não sabia que ainda estava. Vem à tona aquele ser ferido que você cultivou por muito tempo e com tanto carinho que guardou, virou uma peça da paisagem que nem é mais vista. Então nós temos que observar isso tudo e começar a entender o que a gente precisa fazer para poder modificar. E a gente só modifica quando começa a enxergar como é que a gente está naquele patamar, naquele momento. Se você não avaliar o que acontece, você vai ficar estagnado por um bom tempo. Porque casa que não é mexida não tem como ser arrumada, não é verdade? Vocês já entraram em casa no escuro, totalmente no escuro, sem ver nada? Tem como verificar se a casa está arrumada ou bagunçada? Tem como ver aquela teia de aranha no teto? No escuro não. Por isso que nós temos que jogar uma luz no nosso íntimo para enxergar a casa bagunçada. Se você consegue enxergar, você consegue arrumar. Então, acendeu a luz, viu aquela teia de aranha, poeira no chão, começa a arrumar a casa. E aí,
a gente vê que nós temos até mesmo que observar os nossos conceitos. Eles também nos auxiliam na nossa pureza de coração. Por exemplo, a gente vê a palavra amor. É belíssimo. Todos aqui querem amar, não quer? Cristo nos apresentou um amor muito amplo. Um amor que não ama somente aqueles que amamos, mas aqueles até mesmo que a gente não tem sintonia. Aqueles que nos desafiam, aqueles que nos irritam. Então o que acontece? Diante desse contexto, a gente vai observar que nós temos que compreender o que é amar. Um pai, por exemplo, bate no filho, pega o chinelo e bate no filho. Ele está amando? Tá. Na concepção dele está. Ele ainda não aprendeu como amar aquele filho sem bater nele. Não estou falando espancar, tá, gente? É uma chineladinha, uma palmadinha, que também é errado. Mas tem gente que não consegue lidar com os desafios que a criança traz e acaba perdendo a cabeça e dá uma palmada. Aí, graças a Deus, a sociedade evolui. Ela muda e ela traz novos conceitos. Está errado bater, e aí você se vê no desafio de educar sem pôr a mão. E aí você tem que avaliar tem que avaliar a criança, tem que avaliar a sua relação com a criança para poder arranjar um novo caminho. E aí você tenta. O que você faz? Você começa a dialogar com o seu filho de forma mais amorosa. Começa a arranjar outros meios para poder educar. Tira o celular, tira o brinquedo, põe de castigo. E assim você vai experienciando. E o interessante é que a vida ela nos exige reflexão constante. Às vezes colocar uma criança de castigo pode ser um desafio. Às vezes a criança não fica de castigo. Eu já vi casos assim, que lembra 20 vezes a criança da cadeira não fica. Então tem que descobrir um meio de educar aquela criança. E a vida sempre exige isso da gente, sempre uma mudança constante, uma adaptação e uma reflexão. Só que dá trabalho. Não pode amarrar a criança na cadeira, né? Não pode amarrar a criança na cadeira, não. De jeito nenhum, senão a gente está perdido. E o pior capaz de amarrar é a criança conseguir sair, tá? Tem um exemplo pessoal que eu vou falar para vocês como é que a gente tem que refletir sempre e principalmente ouvir os outros. Minha irmã, quando meu filho era pequeno, meu filho comia muito. Hoje ele está mais regulado, mas antigamente comia demais. E minha irmã sempre me puxou a orelha porque eu controlava demais a comida do menino. Eu não liberava a comida, eu controlava. Um dia eu fui sair com a minha esposa, ela ficou com meu filho, uma tarde. E ela começou dando um biscoito, 2, 5, 20 biscoitos. O menino comeu biscoito a tarde inteira e não parava. E ela chegou, quando eu cheguei perto dela, ela falou: você tem razão de controlar a alimentação desse menino. Ele não para de comer. Então o que acontece? Ela não tinha noção da realidade. E ela avaliava a minha realidade dentro do contexto dela, dentro do ponto de vista dela. Isso é muito complicado para todos nós. Muitas vezes criticamos os outros sem conhecer a realidade do outro. Quantas pessoas não apontam o dedo para um morador de rua e criticam, simplificando a observação como ele é vagabundo, ele não quer trabalhar, só que não conhece a realidade do outro para saber o que levou o outro até ali. Se a gente tivesse essa sensibilidade, talvez a gente soubesse portar da melhor forma, ou saber como ajudar realmente. É a falta de conhecer o outro que nos pega muitas vezes. E aí é diante desse contexto que a gente põe a nossa dureza para fora, na crítica, na palavra rude, porque a gente esquece de um detalhe: cada um tem suas provas, suas expiações e suas limitações e qualidades. Então muitas vezes quando a gente condena o outro, a gente está deixando de analisar o contexto. A gente não sabe o que o outro tem para poder estar se portando daquele jeito. Lembra até estou lembrando agora até de uma pegadinha que eles fazem, um cara olhando
uma pessoa fica encarando e a pessoa fica incomodada. E quando a pessoa começa a brigar, vem uma pessoa, traz o óculos escuro e a bengala. Quando a pessoa vê que o outro é deficiente visual, fica desesperado. Pede perdão, pede desculpa. E muitas vezes a gente age assim na vida. Quando a gente olha para o outro e analisa o outro e julga o outro sem conhecer realmente a vida do outro, a gente está cometendo algo criminoso, porque a gente está atrapalhando o outro às vezes com um julgamento que não condiz com a realidade. Mas todos nós fazemos isso. Nós temos que começar a nos doutrinar a mudar aqui dentro para a gente pôr para fora coisas boas. Esse é um processo importante para a relação com o outro. Então, ao invés de eu começar a falar assim, o outro está vestindo tal roupa porque é isso, eu posso tomar postura. O outro veste tal roupa porque talvez seja mais confortável. Talvez naquele ambiente que ele conviva seja normal e no meu não é, então eu estou tendo um estranhamento. Entende? Talvez a pessoa está se vestindo desse jeito, mas tem bom coração. Às vezes a gente julga a pessoa por uma tatuagem, por uma roupa, por uma maquiagem, por um modo de andar. Tem pessoas, por exemplo, que são caladíssimas e parece até enfesadas. A gente olha para ela e fala, nossa senhora, pessoa brava. No entanto, são pessoas tímidas às vezes. São pessoas que têm uma timidez muito grande, então se fecham. E aí você julga. Então você tem que começar a observar o que está aqui dentro para poder mudar a relação aqui fora. É aqui dentro que é importante. Eu não posso oferecer o amor se eu não busco procurar amar verdadeiramente aqui dentro. E lembrando, o que eu estava falando antes, até mesmo a compreensão da palavra amar, ela vai melhorando com o tempo, mas você tem que começar a trabalhar ela aqui dentro. Procurar amar a pessoa aqui dentro. Para você pôr para fora o seu melhor. A simplicidade ela é tão importante que o próprio Cristo apontou isso quando observou, quando ele estava no templo, ele estava observando as pessoas colocar as oferendas no baú de ofertas. Então as pessoas chegavam e colocavam dinheiro, oferendas ali naquele baú. E os ricos iam com os sacos e colocavam naquele baú. Até que ele observou uma pobre viúva. Ela chegava com 2 moedas, que era a única moedas que ela tinha. E essas moedas talvez fosse a mendicância dela, assim, aquela moeda que fosse para salvar ali, para ter uma comida naquele dia. Mas ela preferiu doar para o baú. E Cristo chamou a atenção dos apóstolos para observar aquela mulher. E ele falou, essa mulher ofereceu muito mais do que os ricos, porque ela ofereceu da sua mendicância. Ela ofereceu aquilo que iria lhe faltar. E aí, como é que a gente analisa o posicionamento dessa mulher? Por que Cristo destacou ela para a gente? Porque ela ofereceu o quê? Ela ofereceu com a vontade dela. Ela queria oferecer. Tanto que ela ofereceu o único dinheiro que tinha. Os ricos às vezes poderiam estar ofertando de coração, mas muitas vezes poderiam estar ofertando o seu excesso, aquilo que não iria lhe fazer falta. E muitas vezes entregavam sem refletir, sem pensar, ou para se exibir. Não estou criticando os ricos, tá? Estou falando apenas que Cristo observou que aquela mulher ofereceu aquilo que iria lhe faltar, porque ela queria muito ajudar. E falta isso na gente às vezes. É observar a nossa vontade. Nossa vontade tem que estar casada com as nossas palavras e com os nossos desejos. Senão, nada acontece. Se eu quero erguer a casa e fazê-la crescer, a vontade tem que estar junto. Se eu quero erguer a casa e fazê-la crescer, eu tenho que ter não só a vontade, mas também a boa intenção aqui dentro. E estar preparado para muitas vezes no processo encontrar aquele eu selvagem, aquele eu antigo que está aqui guardado e que em alguns momentos ele vai ser cutucado, ser colocado para fora. Então Cristo nos alertou nessa observação dessa pobre viúva que a gente tem que ter a vontade de fazer o bem, a gente tem que querer fazer as coisas, a gente tem que ter essa força aqui dentro para poder, quando a gente for agir, agir em consonância, agir de acordo.
Porque se você alimenta vingança, desejo de vingança, amargura, e começa a pensar muito nos outros que te feriram, quando você for interagir, você vai pôr o que para fora? Você vai colocar o que em relação aos outros? Essa amargura. Agora, se você se esforça para amar o outro, compreender, mesmo tropicando, porque muitas vezes a gente vai tropicar nas relações, a gente vai tentar se relacionar com o outro e não vai entender o que o outro está falando, vai tropeçar, às vezes a gente fala besteira, aí a gente vê que falou besteira e se corrige. Nesse esforço de se melhorar, você consegue mudar aqui dentro. E aí o que acontece? Você começa a expor isso para fora. Não tem como eu fazer uma torta de maçã e servir à mesa uma torta de banana. Alguém já fez esse milagre? Não tem como. Então eu só posso oferecer aquilo que eu alimentei minha vida inteira. Se eu me esforcei para perdoar, se eu procurei entender como amar, se eu comecei a olhar o outro como irmão, que como irmão e como ele está em processo de evolução, então ele vai ter dificuldades como eu tenho. Cada um de vocês não tem processo de dificuldades em algumas ações? Não tem limitações? Então nós temos condições de compreender o outro. E isso é legal, porque eu lendo a obra do André Luiz, eu comecei a perceber uma coisa: todos os espíritos que estão com posição de professor, de mestre, de orientador, são espíritos que em algum momento fracassaram em seus processos reencarnatórios. E eles, quando vão auxiliar, eles sempre lembram daquilo que ainda deve, daquilo que ainda precisam melhorar. Às vezes são espíritos que a gente olha e sempre fala, pô, eles estão muito evoluídos, mas eles sempre têm um direcionamento assim: eu errei, mas eu estou fazendo diferente agora. Eles lembram do passado delinquente, mas o que acontece? Qual a diferença deles para nós, muitas vezes? Eles têm a coragem de seguir adiante. Isso que falta para a gente. A gente erra, a gente tropica, ou falham conosco, a gente se agarra àquilo e fica preso naquela amargura por anos e anos a fim. O que isso vai causar na gente? Dor, atraso e sofrimento. Então a gente tem que começar a observar esse contexto todo da vida e começar a olhar para dentro de nós e vermos como estamos e batalhar ali, para que a gente possa pôr para fora o nosso melhor, que a gente possa pôr para fora aquilo que a gente tem de bom. Se eu não fizer isso agora, em algum momento eu vou ter que fazer, mas eu vou prolongando o meu sofrimento, porque o que eu tenho aqui é que vai me auxiliar aqui fora. Não existe pulos e saltos nesse processo. Eu tenho que começar a analisar o que eu estou falando, analisar o que eu estou pensando e ir mudando. Isso dá trabalho, tá, gente? Essa é a má notícia. Não tem moleza. Você tem que vigiar. Vamos supor, você tem mania de falar mal dos outros, você tem que se vigiar para não falar mal. Você fala assim para você mesmo: não vou mais falar mal dos outros. O que acontece? Amanhã você já está falando bem? Não. Você está lá vigiando, você está feliz, pô, ficou 3 horas sem falar mal de ninguém. Você dá uma piscada, uma distraída, você já está falando mal do fulano. Aí você fica bravo com você mesmo. Mas eu falei que não ia falar mais mal do outro, estou falando aqui agora. Até respira. Aí respira fundo, compreende que você está no processo de evolução e tenta de novo. Mais 3 horas sem falar mal de ninguém, depois das 3 horas, falou mal. Tenta de novo, até aumentar para 4, 5. Uma técnica boa é você falar bem. Falar bem. É excelente. Quando alguém vem falar mal para você, mesmo que você não conheça a pessoa, você vai falar, mas deve ter alguma coisa boa. É enxergar no ataque o benefício. É isso que falta para a gente. É entender que muitas vezes aquele ataque às vezes não é para você. Tem uma causa que você não está enxergando. É você olhar a reação do outro, mas enxergar também a qualidade do outro. Isso é um desafio. E é um treino que a gente tem que fazer diariamente.
Ainda bem que a gente está no meio social, a gente tem muita gente para treinar. E não cai na ilusão que o outro que é problema. Às vezes nós somos o problema. Às vezes nós temos traumas, limitações, manias, que acabam atrapalhando na convivência e leva desafio para o outro também. A gente pensa assim, nossa, eu respirei hoje muitas vezes fundo para não brigar. Às vezes o outro respirou fundo com você é dobro. Então o que acontece? A gente, nas relações humanas, nós vamos sempre ter o desafio, não tem escapatória. Mas tem uma coisa boa aí nesse processo, nós temos que treinar diariamente. Nós temos a chance de treinar. Deus permitiu que a gente chegasse a anos de vida para a gente ter bastante tempo de treino. Se a gente está chegando aos 80, aos 90, graças a Deus tiveram bastante tempo de treino. Se está lá com uns 20 anos, 18, graças a Deus vocês vão ter muito tempo de treino também, se Deus quiser. Então o que acontece? A gente tem que começar a observar o interior. E Cristo também, em outra passagem, ele revelou a importância do pensamento. Logo depois do Sermão da Montanha, ele começa a fazer uns complementos. Um deles é o seguinte: a lei diz, não cometerás adultério. Mas eu vou além. Aquele que falar, aquele que pensar na mulher do outro, já está cometendo adultério em seu coração. Então Cristo, nesse momento, ele começa a destacar o quê? A importância do pensamento. E o pensamento é a base de qualquer coisa. Você pratica a caridade, dá esmola, ajuda no centro, faz evangelização, faz campanha do quilo, vai lá dar sopa para os pobres, mas o pensamento está em aonde? Às vezes está na luxúria, às vezes está na maledicência, às vezes está na crítica aos outros, na raiva, na mágoa alimentada. Aí o que acontece? Você desencarna. Tudo que você fez de bem serve como atenuante, tá? Mas você vai estar em local espiritual tranquilo? Não. Você está em desequilíbrio aqui. Tem gente, né, tem falado muito nos estudos, que tem gente que morre de medo do umbral. E aí faz o quê? Faz o bem para não ir parar no umbral. Resolve? Depende. Se a pessoa nessa tentativa ela melhorar mesmo, resolve. Mas o problema é a pessoa querer ainda fazer aquela velha negociação. Eu vou dar esmola aqui para não parar no inferno, que o pessoal pensava antigamente, no inferno. Né? Eu vou ajudar a pessoa a atravessar a rua porque eu quero ser uma pessoa boa. Mas aí o que acontece? A pessoa faz isso, mas só como contabilidade. Eu fiz tanto de bem, acho que dá para ir para o nosso lado. E não é por aí que a coisa funciona. Porque é que nem Cristo apontou nessa passagem da bem-aventurança. Ao falar do pensamento, a coisa tem que vir de dentro, a mudança tem que ser aqui. A aparência só vai auxiliar o próximo. Você tem atenuante, mas enquanto você não mudar aqui, você está em sintonia onde? No umbral. Tem gente que está no umbral encarnado e não percebeu ainda. Aí desencarna e se vê lá no umbral. Eu falei, nossa, como é que eu parei aqui? Não, você não parou ali, você sempre esteve ali. Você sempre esteve ali. E esqueceu de tentar sair de lá. Então o que acontece? A gente sempre esquece que tudo na vida é sintonia. Se você alimenta pensamentos ruins, você está nesse padrão vibratório e atrai espíritos, irmãos, que estão nesse padrão vibratório também. E tem gente que tem mania de cutucar os espíritos desencarnados que estão nesse processo de perturbação, né? Só que muitas vezes o indivíduo abriu o canal. O indivíduo permitiu a passagem. Tem outra passagem do livro do André Luiz que o rapaz ele sai do centro espírita e na rua os obsessores que o acompanham para usufruir dos prazeres da vida o perturbam para poder não ir para casa. Começa a falar na cabeça dele, não vai para casa, vamos para outro lugar, vamos desviar, vamos ir para casa agora. E ele vai. Ao chegar em casa, ele abriu a porta, os espíritos ficaram do lado de fora, não conseguiram entrar. Havia uma barreira magnética. E aí o que aconteceu? Quando ele entrou,
tinha uma pessoa lá dentro que segurava a casa inteira. Adivinha quem era? A esposa. A esposa. A esposa orava sempre. Então ela criava um padrão fluídico evoluído a ponto de criar uma barreira fluídica dentro de casa. Então quando o marido adentrava, apesar da vibração dele mais baixa, nenhum espírito o acompanhava, ele entrava sozinho. Então o que acontece? A gente vê que muitas vezes a pessoa tem a indumentária religiosa, mas a vibração interna ainda é desequilibrada. E o indivíduo tem que começar a se preocupar com isso. E como é que ele se preocupa? Conforme falei no início, observar o que fala, observar o que pensa, principalmente quando está desarmado ou relaxado, quando você está em ambiente de descontração. André, o contrário também é verdadeiro, você sabe, né? O que é? Muitos homens ficam no botequim porque a casa dele não férias. Ele não consegue ficar em casa. São os conflitos familiares. O interessante é que se você for conversar com moradores de ruas, muitos deles estão na rua por conflitos familiares. Não conseguem conviver com o irmão, conviver com a mãe, com o pai, entende? Existem conflitos familiares muito sérios, por isso que a gente não deve julgar. A gente não está na pele do outro para entender o que o outro está sofrendo. A gente não sabe até onde o indivíduo aguentou antes de cair. Então a gente condena, a gente na verdade está mais atrapalhando do que ajudando. Nós temos que compreender o seguinte: se você quer ser útil para a sociedade, se você quer evoluir espiritualmente, se você quer ser uma pessoa boa, você tem que começar a mudar aqui. Tem gente que faz o processo contrário, tenta mudar o outro, mas aí ele está fazendo um trabalho ingrato, porque então não tem como mudar o outro, a não ser que, mesmo quando você coíbe, mesmo que você ponha correntes na pessoa, tem um lugar que você não tem acesso e ela é livre. Aonde? Pensamento. Você não muda o pensamento de uma pessoa se não convencê-la. Se for na força, a pessoa pode até falar sim para você por temor, por respeito, com medo de te ofender, mas ela vai continuar pensando do mesmo jeito. E detalhe, não adianta ficar falando na cabeça dos outros. O que mais incentiva a pessoa a mudar são teus exemplos. As palavras tocam, convencem, mas o exemplo arrasta. Antigamente, muitos pais falavam para o filho não fumar. Fumando. O que mais preponderou? O cigarro na mão do pai. Entendeu? Pode ser que muitos filhos, observando o pai, evitaram o caminho por ver o sofrimento, mas muitos seguiram o caminho do pai por ver o exemplo. O exemplo é muito forte. Então aí mostra mais um motivo por que a gente deve mudar. Por que a gente deve mudar? Porque no fundo, as nossas ações é que vai ajudar a convencer melhor os outros. Como é que se enche casa espírita? Tendo todos os seus trabalhadores mudando a sua vida com as palavras de Cristo, deixando Cristo chegar até vocês e mesmo tropeçando, tá, gente? Eu falo essas coisas, mas eu ainda estou tropeçando também. Vocês não estão sozinhos. Não sei se todos aqui já estão no patamar de evolução, às vezes todos estão, eu ainda não, né? Mas a gente está tropeçando, mas a gente está aprendendo. Encarnação não é passeio, não é turismo, é um processo de aprendizado constante. E a gente tem que dar graças a Deus por essa oportunidade. E Deus é tão bom, que Ele deixou a gente cheio de ferramentas para nos auxiliar. A gente não está sozinho. Quer ver uma das ferramentas? A nossa consciência, onde estão as leis divinas. É só romper com elas que a gente entra em processo de desequilíbrio. E a gente sofre. E aí a gente deseja ficar bom de novo. Se quiser ficar bom de novo, não. A gente foi criado simples e ignorante e vai aprendendo cada vez mais um pouquinho. O problema é que quando a gente percebe que causou um desequilíbrio, uma quebra, a gente quer se reequilibrar. E aí se volta a Deus. E é interessante, né? A gente vê isso muito quando a pessoa está num processo de conquista, de felicidade, de crescimento,
E de repente o que acontece? Vem uma doença, quebra a empresa, a família se desestrutura. E aí o indivíduo, ele vê a própria fragilidade. E é nesse momento que ele volta para Deus. Todos os rompimentos que ele fez com as leis divinas acabam sendo ali cobradas e ele acaba retornando. Outra ferramenta que Deus deu para a gente: as paixões. E eu tenho que me explicar bem com isso, né? Que tem muito palestrante que critica as paixões. E realmente as paixões são problemáticas quando são mal utilizadas. A paixão é uma força que nos incentiva a agir, a procurar as coisas do mundo. Então o que acontece? Você tem paixão por comida, você tem paixão por sexo, você tem paixão pelo trabalho, tem paixão pela família. Então é aquela força que motiva você a agir. Se você não tiver nenhuma paixão, você passa a vida desanimado, sem vontade de nada. Você fica estagnado. Então a paixão é te motiva. Só que a paixão está ligada a uma lei divina chamada lei de liberdade, a lei do livre-arbítrio. O que acontece? O indivíduo, ele pode comer um prato de comida delicioso, bem temperadinho, bem feito, como pode comer 5 pratos. Ele é livre para isso. Deus vai proibir? Alguém já foi ultrapassar o limite do estômago e Deus apareceu para proibir? Comer aquela coxinha a mais, aquele pãozinho a mais, aquele prato a mais? Não. O próprio organismo já funciona na busca do equilíbrio. Se você desequilibra, o organismo vai reagir para que você busque o equilíbrio. É aquela coxinha a mais que faz mal. Já pesa no estômago. Você tem dificuldade para digerir a comida. Aí não pode nem deitar, né? Tem que dormir sentado. Se deita, começa refluxo. Então, diante desse processo, você é incentivado a buscar o equilíbrio. Aí que está a beleza das paixões. Quando mal utilizadas, quando exageradas, ela gera desequilíbrio no indivíduo. Mas ela não tem a finalidade de te direcionar sempre para o mal. Na verdade, quem é que se direciona para o mal? Quem escolhe o mau caminho? Quem escolhe cometer erros? Não, nós mesmos. Coitado do obsessor, não tem culpa não. O indivíduo tropeça na rua, cai no chão, você resolve junto, o culpado é o cara que está no chão. O obsessor só tem acesso a gente porque a gente abre brecha. A gente tem que sempre ter esse papel agora, daqui para frente, de não nos vitimizarmos. Tem gente que culpa as paixões pelas escolhas que faz, culpa Deus, culpa a mãe, o pai, a esposa, o marido, os filhos. Tem gente que tem a audácia de culpar os filhos por não ter sucesso na vida. Isso é horrível, principalmente dito na cara da criança. Né? É horrendo isso, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ah, mas eu fui encaminhado para fazer isso. Tá, tudo bem, mas poderia não ter caminhado para isso. E se fez essa escolha, tenha consciência de sair, ou arranjar estratégia para aquilo não te perturbar ou te derrubar. Então as pessoas estão sempre procurando objetos, coisas e até mesmo pessoas para culpar pelos seus fracassos, pelas suas más decisões. Enquanto você estiver culpando o outro, você corta a ação. Então, a única pessoa que pode sair do atoleiro é você mesmo. Alguém pode até te ajudar a sair do atoleiro. Vamos supor, você caiu num buraco, acabaram aqui num buraco aqui na frente, você caiu dentro. Você vai sair. A pessoa vai te puxar. Vamos supor que é uma pessoa que não é muito forte. Se você não fizer o seu esforço, você sai do buraco? Não. Você continua lá dentro. E se bobear, arrasta o outro junto. Entende? Tem que pôr o pezinho na parede, fazer um impulso para facilitar.
Então esse é o grande contexto, a gente tem que parar de se vitimizar. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu tomei as escolhas naquele momento por algum motivo. Se agora eu descobrir que foi uma má escolha, eu tenho que tomar atitudes diferentes. E aí demanda reflexão, demanda oração, para abrir o canal para bons espíritos, para Deus, para a gente ter boas influências. E demanda paciência, porque muitas vezes para sair do caminho que a gente escolheu, demora, não é da noite para o dia. Então o que acontece? Vocês têm que começar a observar que essas ferramentas que Deus nos ofertou, as leis divinas que estão na nossa consciência, as paixões, até o instinto. Só que o instinto não é bom nem mal, o instinto visa apenas prolongar a nossa vida. E ele funciona muito bem. Eu acho um perigo um cara um dia entrar numa escola onde está cheio de pais e fazer qualquer coisa com as crianças. Você vai ver o que acontece. Muito perigoso. O instinto funciona na hora. E às vezes até com o filho dos outros. Eu não sei vocês, mas eu quando escuto uma criança chorar, eu já fico de orelha em pé. Eu fico tenso, meu corpo todo modifica. Por quê? Instinto paterno. Eu tenho ele. Pode ser o filho do outro. Se ele chorar, a primeira coisa é olhar. Ele está tudo bem. É instintivo. Tem um caso de uma ação de um instinto muito interessante. Uma moça muito baixinha e um portão de ferro caiu em cima do filho dela. Para levantar esse portão de novo, precisava de 3 homens ou mais. Ela se enfiou embaixo do portão, onde o filho estava preso, e levantou sozinho o portão e tirou o filho lá de baixo. É um instinto. Então é uma força que vem a nos estimular a prolongar nossa vida carnal. É mais uma ferramenta que Deus nos ofertou. Então, diante disso tudo, a gente está bem estruturado, a gente está bem parado para viver. Então, cabe a gente agora começar o trabalho interno, arrumar o quarto interno, começar a modificar a nossa sintonia. Senão a gente será que nem sepulcros, belos por fora, mas podres por dentro. Então, para a gente não cair nessa imagem, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que começar a modificar aqui dentro. Quando vier um pensamento ruim a uma pessoa, tenta pensar bem dela. Tenta ver que ela poderia estar num momento de fragilidade. Olha o lado bom. É uma boa técnica que você falou antes. Se você pensa, não vou falar mal de Deus, já fala falar. Mas se você falar, eu só vou falar bem dos outros. Se alguém falar mal de alguém comigo, eu vou procurar um ponto daquela pessoa para enumerar. Agora a gente só deve observar o defeito alheio para aprender e não repetir. Se a gente fizesse isso, a gente ia evoluir muito. O problema é que a gente quer ter a vaidade de falar que é melhor que os outros. Só que a gente fala como? Fulano errou, fulano não presta. Ah lá, fulano continua fracassando. Ah, fulano não tem jeito não. Isso na verdade somos nós dizendo o seguinte: olha só como eu sou melhor. Isso é vaidade, é orgulho. Entende? E não te leva a lugar nenhum, porque o tempo que você está olhando o defeito do outro e não está aprendendo com ele, você está deixando de evoluir. Você fica estagnado. A gente só deve olhar o erro do outro para aprender, não para condenar. As pedras têm que ser largadas no chão imediatamente, senão a gente se prejudica. Mas se vocês preferirem, não se preocupa não, tá? Podem continuar que a expiação vem lá para frente. É assim que a gente vai aprendendo, evoluindo. Deus nos abriu várias chances de evolução, várias oportunidades da gente modificar. Lembre-se de um livro que eu falo muito, que é o Pares em Redenção. Acho que já falei aqui do Pares em Redenção, do Victor Hugo, psicografado pelo Divaldo, que é a história de um grupo de espíritos em 3 encarnações. Começam numa encarnação com um problema, e cada encarnação que vai avançando, eles têm a chance de se perdoar e melhorar, mas não abraçam a causa. Aí a próxima encarnação é pior. E vai piorando. E isso não é Deus castigando ou punindo, porque Deus não pune a gente. Ele nos oferece chance da gente melhorar. São oportunidades. O problema é que muitas vezes a gente tem que abrir mão do homem velho
E a gente às vezes não quer abrir mão desse homem velho. Aí continua cometendo os mesmos erros. O problema é que vai causando dor. E aí o quadro entra numa questão de até onde você aguenta essa dor. Até onde você vai aguentando a pancada. Uma hora cansa. E aí quando cansar, você começa a mudar. Então o principal disso, gente, somos nós observarmos o nosso interior. Porque só teremos condições de ver a Deus se nossa sintonia estiver elevada. E não adianta disfarçar. Não adianta pôr uma máscara. As máscaras só são importantes para nos dar oportunidade da mudança. Já pararam para pensar nisso? Uma vez estava refletindo sobre a questão das máscaras e pensei o seguinte: imagina se todos nós não tivéssemos máscaras nenhuma. Tudo que a gente pensa e sente refletisse na nossa cara. Ou tudo que a gente pensasse e falasse. Cara, não teria convivência. A gente não teria nem a chance de voltar atrás e refletir. Agora, com a máscara, embora ela seja bastante negativa, ela tem um ponto de apoio que é justamente dar tempo para refletir o que você pensou. Te dá tempo para você refletir suas atitudes e mudar. E aí você vai fazendo esse processo de reflexão até o ponto de você não ter mais máscara. Você ser aquilo que é aqui dentro. O problema das máscaras, quando elas escondem o nosso lado ruim, é que às vezes elas caem. Esse é o problema. E quando caem, você de repente mostra o seu pior lado para aquele indivíduo que nunca mais vai querer falar contigo. Se ele não tiver a concepção de perdão, compreensão, indulgência, ele não vai querer mais conviver contigo. E aí tua vida vai ser definida por aquele pingo de ação. Imagina isso. Então comece a mudar aqui. Comece a trabalhar aqui. E aí, para incentivar essa mudança, tem uma história muito legal, presente no Luz Acima, capítulo 17. Que é remédio contra as tentações. Um homem procura o apóstolo Pedro e pergunta para ele como vencer as tentações. E Pedro conta a seguinte história. Certo homem em Gaza, que amava profundamente o Senhor e observava cauteloso os mandamentos, após cumprir todos os deveres para com a família direta, viu-se na meia-idade plenamente liberto das obrigações mais imediatas, e porque suas aspirações mais altas fossem as de integração definitiva com o Altíssimo Pai, consagrou-se à contemplação dos mistérios divinos, recolheu-se à adoração e à meditação exclusivas, extasiava-se diante das árvores e das fontes, perante o lar e o céu, louvando o Criador em cânticos interiores de reconhecimento. Tão maravilhosamente fiel se tornara ao poder celestial que as forças divinas permitiram ao espírito das trevas aproximar-se dele, qual aconteceu um dia a Jó, na segurança de sua casa em Rux. E aí o que aconteceu com esse homem? Um dia ele estava em oração e apareceu a tentação. E ele entrou em desespero e ele começou a orar. E orou a Deus muito fervorosamente. E aí o que aconteceu? Deus mandou um anjo. E um anjo mandou o seguinte recado ao Senhor: vá e cultive a terra. E esse homem começou a cultivar a terra, começou a trabalhar duramente. E ele trabalhava tanto que a tentação se aproximou de novo, viu que não era ouvida, desistiu e foi embora. Esse homem trabalhou até que chegou um momento que a terra estava cultivada, produzindo muito, e ele descansou. Nesse momento a tentação voltou e começou a perturbá-lo de novo, e ele começou a orar a Deus, orar, começou a orar, e aí Deus mandou outro anjo. E o anjo deu a seguinte mensagem: fiar a lã dos rebanhos de ovinos que lhe povoavam as pastagens. E beneficiando do conselho celeste, observou fielmente a determinação. Ele começou a pegar a lã e fazer filhos. E começou a trabalhar de novo. Aí o que aconteceu? Ele começou
a trabalhar tanto que a tentação, quando voltou, não foi ouvida. O que aconteceu com ela? Ela foi embora. Depois de um tempo ele trabalhando com essa fiação, ele descansou. Ao descansar, a tentação voltou, começou a azucriná-lo. Ele ficou desesperado, ele começou a orar de novo. Orou, aí Deus mandou outro anjo. E o anjo falou para ele produzir moinhos para fazer farinha. E ele começou a construir moinhos de vento para poder produzir a farinha mais alta que podia. E ele tanto trabalhou que a tentação, quando voltou de novo, viu que ele não estava dando ouvido, pulou fora. Aí ele terminou o trabalho com a farinha e descansou. O que aconteceu? A tentação voltou e azucrinou ele ficou desesperado. Aí ele rezou de novo. Deus mandou outro anjo. Esse homem é abençoado, hein? Já 4 anjos, pelo amor de Deus. E o anjo falou que Deus mandou ele erguer um pomar. E ele ergueu o pomar. Trabalhou, a tentação tentou azucrinar, não conseguiu porque não teve ouvido. Ele foi embora. O pomar já estava pronto, já estava estruturado, produzindo, ele descansou. A tentação voltou. O que ele fez? Dessa vez ele não orou, porque ele entendeu a lição. Ele voltou a trabalhar. Isso não quer dizer que a gente não pode descansar, tá, gente? Descansar aqui, entenda, abaixar a guarda para as tentações do mundo. Então, o que aconteceu? Aqui, essa mensagem, Pedro já alertou aquele homem que procurou para pedir conselho contra as tentações do mundo, que muitas vezes, quando a gente se vê diante de uma tentação de falar mal dos outros, né? A tentação de brigar, de guardar mágoa, comece a trabalhar. Se preocupe com o trabalho, que dessa forma você acaba afastando toda e qualquer tentação. Dessa forma você consegue evitar qualquer queda. É o trabalho, principalmente em prol do outro. Quando você foca o outro, você de repente se encontra no caminho. Vocês sabiam disso? Porque ao ajudar o outro, eu tenho que me estruturar para atender, tenho que buscar conhecimento e automaticamente me conhecer. Porque só serve bem quem se conhece. Se eu não me conheço, eu vou me expor a situações em que eu vou ser pego desarmado. Agora, se eu me conheço bem, e se eu tenho conhecimento de como ajudar, eu sirvo bem ao próximo. E automaticamente eu cresço. Então, o trabalho é uma boa resposta para enfrentar as tentações do mundo. E a partir desse trabalho, a gente consegue, de repente, no meio do caminho, se encontrar. E aí fazer a reforma íntima que é necessária para a nossa pureza de coração. E ao alcançar essa pureza de coração, eu vou conseguir ver a Deus. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, algum trecho que vocês gostariam que esclarecesse mais? Então a gente já está apto para batalhar nossa pureza de coração a partir de agora. Gente, o relógio ali está atrasado, né? Então, obrigado pela paciência por me ouvir e até o próximo estudo. Nós que agradecemos, nosso abraço.